E nós encontramos um Davi que depois de cometer as atrocidades que cometeu, nós vemos ele dizer: Senhor, eu vou te pedir uma coisa, dá-me novamente a alegria de viver, e não retire de mim o teu Espírito. Quão facilmente nós destronamos o Espírito de Deus no nosso coração e colocamos outra coisa hoje. Quão facilmente nós deixamos a porta do nosso coração totalmente escancarada para que ele saia e o entulhamos de coisas que jamais deveriam ocupar a prioridade da nossa vida. Nós fazemos isso constantemente. O homem faz isso constantemente desde que ele perdeu a comunhão com Deus. Há esses momentos de sucessivas transições do seu coração, e nós precisamos, queridos irmãos, buscar essa intimidade com o nosso Deus para que Ele possa estar na nossa vida a todos os momentos. E quando Jesus Cristo chama a atenção para que eles não estivessem preocupados pelo que comeriam, ou pelo que beberiam, ou pelo que vestiriam, ou o que fariam, deixariam de fazer, não se preocupe com isso. Vocês não têm mais valor do que os pássaros, que não tecem nem fiam, e Deus os alimenta. E veja só, Salomão, com toda a sua glória não se vestiu como um dos mais simples lírios do campo. Então, com toda a preocupação de vocês, vocês não podem fazer nada. E ele chama a atenção e vem dizer para que busquem o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas que ele acaba de falar aqui, não é daquela forma como alguém usa de todas as demais coisas, não. E todas estas coisas que ele acaba de anunciar ali no texto bíblico, que é o básico para que nós possamos viver, vos serão acrescentados. E ele nos diz de maneira muito clara que onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Do que é que ele está falando? Jesus está falando exatamente o seguinte: onde estiver aquilo que é mais precioso, onde estiver aquilo que é mais importante, onde estiver aquilo que é mais valoroso para você, é aí que vai estar todo o seu tempo concentrado. A sua vontade, os seus sentidos, toda a sua preocupação, toda a sua busca, toda a concentração da sua vida estará exatamente aí, nesse objeto. Onde é que está o vosso tesouro? Onde é que está aquilo que é mais precioso? Está nas coisas daqui da terra? Está no meu trabalho? Está na minha posição eclesiástica? Está na minha posição política? Está na minha posição acadêmica? Está na minha posição social? Onde é que está o mais importante? O que for mais importante, o que você elegeu como mais importante para a sua vida, aí está o seu ser, o seu coração. E Deus nessa noite quer chamar a minha, a sua atenção para dizer: o que eu quero que seja mais importante na sua vida sou eu. É Deus que tem que ser o mais importante na nossa vida. Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Por quê? Porque quando Deus está, queridos irmãos, em primeiro lugar, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que nós carecemos, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. O grande filósofo Sócrates dizia uma frase muito célebre que todos conhecem: conhece-te a ti mesmo. Quão difícil é isso? Nós não conhecemos nós mesmos. Temos uma dificuldade de fazer essa autocrítica, essa autoavaliação na nossa vida. Quando nos damos por si, já estamos longe daquele ponto que deveríamos nunca ter saído diante da presença de Deus. Por que isso? Porque nós vamos esquecendo o que é mais importante e vamos elegendo as coisas secundárias, terciárias na nossa vida. E eu começo a olhar para isso aqui e fico olhando algo que tem tomado conta da nossa vida de um tempo para cá. Quando Jesus Cristo fala dessa religiosidade dos judeus, da escolha geográfica de um lugar de adoração a Deus, ele conversa sobre isso com a mulher samaritana, e ele esclarece de maneira muito contundente que Deus não está preocupado com a posição geográfica em que nós estamos para adorar, com a localidade geográfica,
com a posição física ou alguma coisa. Ele diz claramente que o Pai está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Por quê? Quando se fala em espírito e em verdade, espírito fala da nossa essência. Verdade fala da nossa integridade diante de Deus e não meramente um ato mecânico. Então veja só, queridos. Os judeus oravam 3 vezes ao dia. Eles tinham um horário marcado para falar com Deus. E quando Jesus Cristo vem, ele abre a possibilidade de nós falarmos com Deus a qualquer momento. Só que, com esta abertura, todo benefício também traz prejuízo se a gente não souber lançar a mão dele. E esse benefício de se falar com Deus a qualquer momento, a qualquer hora, trouxe o seguinte prejuízo. Nós agora não falamos quase com Deus em momento algum. Nós não somos como os judeus, não precisamos orar de manhã, ao meio-dia e à tarde. Nós podemos orar em qualquer hora. Só que aí não sobra tempo para orar nenhuma hora. Com essa história de que todas as horas a gente pode orar, eu estou falando para mim mesmo. Você às vezes passa um dia inteiro sem ter oportunidade de ter o seu momento com Deus. E como é que eu provo que Deus é importante na minha vida se eu não paro com nenhuma outra coisa para falar com Ele? Mas eu tenho esse dever, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro, eu tenho essa obrigação, eu tenho isso, aquilo. Eu imagino que eu esteja diante de uma audiência nessa noite com uma agenda superlotada. Todos vocês aqui possuem muitas obrigações. Mas a grande pergunta que Deus me faz nessa noite para mim, e eu transmito para os senhores também, para que nós possamos pensar: qual é o seu lugar na nossa agenda diária, na nossa pauta? Onde é que Ele está? Em que lugar será que o Senhor está? Mas, irmãos, aquilo que ninguém podia dar para nós, Deus deu. A humanidade estava em guerra com Deus. Havia uma guerra. Em Romanos capítulo 5 nos diz que agora nós temos paz com Deus. O Senhor Jesus Cristo estabeleceu a paz com Deus através de seu sacrifício. Se isso não valer, meus irmãos, se isso não for mais importante na nossa vida, vou dizer aos irmãos, nós estamos pior que o povo de Israel. Vivendo simplesmente uma religiosidade, vivendo simplesmente um costume, cumprindo um ritual vazio e não tendo mais nada. Então, nesta noite, o Senhor nos convida. O Senhor sabe das suas fraquezas e Ele sabe que você quer agradá-lo. Mas, às vezes, a tirania do urgente sufoca a sua vida e você não pode estabelecer esse relacionamento. Mas, nesta noite, Ele abre a oportunidade para que nós restabeleçamos esse relacionamento com o Senhor.